Sejam bem-vindos ao Altos Papos, um programa que fala sobre autismo. E hoje nós vamos conversar sobre a importância do apoio da família nesse contexto do autismo. Eu tenho a honra de receber aqui hoje Matheus e Miguel. Miguel Lage e Matheus Lage, filhos da Rosane Lage, que é referência no autismo aqui em Santa Luzia. E hoje a gente vai conversar muito, principalmente com o Matheus, que vai me contar qual que é essa visão dele em relação ao apoio da família. A gente fala muito sobre a participação da mãe atípica, a vida da mãe atípica, só que a gente muitas vezes esquece que tem pai também que apoia, muitos pais apoiam, irmãos, e é o caso do Matheus, que eu vejo assim uma linda amizade, né, Matheus? Entre o Matheus e o Miguel, e a gente hoje vai falar sobre esse seu apoio. Miguel é autista, já está com 19 anos, já está na faculdade, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso também. Mas vou começar então pelo Matheus. Matheus, como é ser irmão do Miguel? Beleza. Pergunta difícil, hein? Muito. Obrigado. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, de poder dar essa voz aqui agora nesse momento. Realmente, a gente fala muito sobre as mães atípicas, a gente fala um pouco menos sobre os pais atípicos, mas também tem outras pessoas dentro da casa que podem conviver com isso, que também passam por grandes dificuldades, e é importante por ele estar aqui presente. Falando do meu irmão, a minha relação com ele, eu acredito que como uma relação de irmãos possa ser mesmo, ela começa de uma forma muito natural. Começa de uma forma muito bonita, desde o momento em que realmente só fomos nós dois lá dentro de casa, a nossa diferença é de 4 anos de idade, então a gente começava sempre a brincar com as mesmas coisas. Então, foi nessas poucas brincadeiras que a gente foi percebendo que as brincadeiras eram um pouco diferentes. Enquanto eu já queria brincar com algumas coisas, Miguel já, por exemplo, enfileirava objetos. Aí a gente já foi percebendo que as nossas formas de brincadeira destoavam um pouco. Não somente pela idade, mas quando a gente brincava junto, cada um tinha meio que um jeito de poder brincar, de poder entender melhor o seu próprio mundo naquele momento. E nisso a gente já foi procurando alguma coisa que podia justificar o porquê que Miguel não conseguia ou olhar nos nossos olhos, ou brincar de uma forma tão como seguisse a regra, assim, que a gente queria. E a partir desse momento veio o diagnóstico dele, e aí nisso eu não me incomodei muito. Ele foi diagnosticado com qual idade? Com 2 anos e 8 meses. Próximo aos 3 anos ele foi diagnosticado. Nisso eu já estava com meus 6, 7 anos. Sempre havia aquele desejo de querer ter um irmão, né? O filho único sempre quer ter alguma companhia. E após isso, a gente foi percebendo que as brincadeiras de Miguel destoavam muito mais da minha, ficava tudo mais diferente. E o meu grande ponto da minha amizade hoje com meu irmão é que eu demorei para entender. Quando você é criança, você é adolescente, você não consegue perceber muito bem que o seu irmão tem um transtorno, a não ser pelos momentos de crise dele. Mas ali, naquele momento, a gente passa, né? Se a gente for levar lá no começo dos anos 2000, a gente levava muito era uma birra, só tava fazendo bagunça, a gente não tinha o estudo adequado, nem nada do tipo, nem informação para poder descobrir o que realmente tinha. Então, a partir do momento em que eu realmente fui ficar mais próximo do meu irmão e ligado a esse cuidado do autismo, eu estava entrando no meu ensino médio, com meus 9 anos, meus 15 anos mais ou menos, e o meu irmão já tinha os 10 anos dele, que aí eu já assumia uma responsabilidade muito grande com ele. A gente estudou no mesmo colégio, em turnos diferentes, mas no mesmo colégio, já saiu uma preocupação maior. A minha mãe, ela é professora, ela agora é aposentada, né, mas a professora, ela trabalhava em 3 turnos, e o meu pai também tinha muito tempo fora de casa, ele trabalhava como servidor público. Então, Você foi meio guardião do Miguel. Nesse meio tempo eu tive um papel de ficar próximo a ele ali. E aí nessa defesa tanto, nesse querer entender tanto ele, eu fui percebendo as coisas que ele podia fazer um pouco mais diferente. Os interesses dele, que já eram, agora a gente já pode considerar o hiperfoco, que a gente pode chamar como ele ficava totalmente interessado por dinossauro, totalmente interessado agora pelo inglês. E naquela época você não sabia nem dar nome aos comportamentos. Não. Hoje, que sua mãe estuda muito e até ensina, hoje você já consegue perceber que era hiperfoco, que era alguma estereotipia, ou a própria crise, né? Sim, nesses momentos agora fica tudo mais claro. Hoje, a minha amizade com o Miguel é realmente uma amizade mesmo. Hoje a gente consegue se defender, a gente consegue passar o nosso tempo junto, a gente tem aquilo que a gente realmente gosta de ver, gosta de ficar junto.
é a nossa confiança também. Então, hoje, agora, o Miguel, com 19 anos, eu posso compartilhar coisas da vida adulta com ele. Aham. Então, eu já trabalho com ele esse passo de tipo, olha, você pode passar por isso. Daqui a pouco vai chegar um cartão de crédito. Daqui a pouco você vai ter a sua autonomia financeira, vai trabalhar nisso. Daqui a pouco, ele hoje cursa faculdade de ciência biológica, procurar um estágio. Então, hoje o nosso papo mudou bastante, a nossa conversa. Mas no começo não foi muito fácil eu entender que ele era autista, porque isso me impediu em alguns momentos de viver a minha própria vida. Essa foi a maior dificuldade, porque sempre quando o segundo filho, que é o autista, o primeiro se sente assim, poxa, é menos atenção dos pais, né? É mais atenção para o filho autista. E isso acontece em toda a família. Eu acho que independente de ser típico ou não, né? De ser atípico ou não, eu acho que isso acontece em qualquer família. Mas quando o segundo demanda mais atenção dos pais, eu acho que é mais difícil, correto? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que realmente a gente já tem essa um pouco de fama, né, do irmão mais velho ter É. cuidado da sua, a gente já passou por aquilo que eles estão passando, também tem o decorrer que os pais ficam mais velhos, então a gente realmente ocupa esse cargo, mas quando Miguel foi descoberto com todo esse diagnóstico, começaram os tratamentos, e eu acho que o momento mais difícil mesmo foi quando ele começou com as crises, que aí a gente já identificava que era do autismo, que eram os sons muito altos, no meio do colégio. Ele, infelizmente, teve bastante crises naquele período, porque era o convívio com outras crianças. A sua mãe colocou vocês dois no mesmo colégio de propósito para você ficar mais perto mesmo? Ou Eu, foi coincidência por endereço da casa, essas eu vi coisas? que foi por coincidência do endereço, porque eu estudava em outro turno, mas eu conhecia as mesmas pessoas que ele. Então, as funcionárias que ficavam lá com ele, que administravam, eu já conversava de manhã, já podia Tudo bem? Como entender. é? Como é que foi? Oi, tá tudo bem? As minhas professoras foram professoras dele, Uhum. então a gente sempre pôde manter esse contato. E também ter essa supervisão próxima ao Miguel, justamente para querer que ele não passasse por algo que fosse tanto constrangedor para ele, ou que também estimulasse uma crise nele. A gente realmente queria criar um ambiente para o Miguel que fosse confortável e que ali ele tivesse esse aparato de segurança, porque hoje em dia a gente não tem isso com as outras mães. A gente vê que muitas delas são mães solteiras, que elas foram abandonadas em vários casos. Então hoje, com minha mãe, né, e o Miguel, acredito que a gente conseguiu ser privilegiado nesse ponto de ter, além da mãe, Miguel tem um pai que também pode cuidar dele, e um irmão também. A gente, obviamente, a gente sacrifica um pouco da nossa vida, a gente abre mão de algumas oportunidades para poder fazer com que ele tenha um mínimo de uma vida suscetível para ele mesmo, que Hum. ele tenha um mínimo de oportunidades, porque eu acredito que se ele não tem essa banca, essa casa para poder ajudar ele, para poder acolher, seria muito mais difícil, Hum. seria muito mais complexo. Então, hoje, eu vejo que a relação, ela vai muito mais de amizade, de amor, assim, amor, né? E de respeito, porque a gente não costuma ter essas trocas, assim. Ficar falando Hum. sobre sentimento e tudo mais, a gente não costuma ficar dessa forma, só que a gente também não impede isso. Eu acho Sim. que todo cuidado, ele não necessariamente precisa ser falado, sabe? A gente consegue comunicar de outra forma. Você assumiu um papel muito especial na vida dele, né? E também na vida dos seus pais. Porque eles podem contar com você e a sua mãe fala dos dois com muito carinho e você ficou assim meio que guardião mesmo. Fiquei. Eu me senti muito responsável por isso. É lógico que tem um momento bom, a gente fala, né? Consegui aliviar muito a dor, eu acredito, da minha mãe e do meu pai. Não a dor por causa do meu irmão, mas a dor por causa do transtorno. Porque toda vez que a gente dialoga sobre o autismo, a gente nunca fica triste pelo nosso filho, pelo nosso irmão ter o autismo. A gente fica triste por como a sociedade vai reagir a eles. Porque a gente sabe que o nosso amor vai ser incondicional. A gente realmente vai amar aquela pessoa. A gente realmente vai viver por eles, basicamente. Só que a sociedade não vai. Então a gente tem medo do momento em que ele tiver a crise, se ninguém ampará-lo, se ninguém estiver ali por perto, se a pessoa agir na maldade com ele, porque é muito presente no autismo uma questão emocional, de ser verdadeiro, de ser sensível, de ser até numa parte, se eu puder colocar, ingênuo e ignorante. A gente não consegue determinar o que é perigoso ou não. Então é essa preocupação que realmente atrela. Então, como eles puderam, por exemplo, trabalhar num período muito maior,
eles podiam confiar que eu, estando ali, né, o irmão poderia proteger ele naquele momento. E protegeu, né? E proteger. E não só colocando nesse formato, mas obviamente que isso traz um fardo, assim, pra gente. Hoje a gente também faz tratamento. Então, além do tratamento do Miguel, a gente também faz tratamento. Todo mundo na nossa casa cuida também da saúde mental. E isso é algo que algumas famílias também não têm a oportunidade. Mas a gente tem que se tratar, a gente tem que realmente se cuidar. Eu sou um profissional da saúde, eu sou farmacêutico, então eu realmente prezo muito por isso. Para que as famílias também possam ter esse atendimento psicológico, porque cuidar de uma pessoa com um transtorno não é fácil. Não é fácil não só por causa do transtorno e das implicações que esse transtorno possui, mas por causa da visão preconceituosa em muitos espaços que as outras pessoas impõem sobre certos transtornos. E isso acarretou que eu, por exemplo, também tenho transtorno, só que eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno da ansiedade generalizada, e isso em alguns momentos também me tirou várias oportunidades. Então, eu estar aqui hoje, podendo falar sobre isso, podendo representar um pouco esse momento e abrindo também essa questão para que os pais eles ficam tão preocupados e tão esgotados em buscar o tratamento para os próprios filhos, que eles também precisam se cuidar, eles também precisam entender essa situação e é uma questão sim privilegiada em um certo ponto, mas é uma questão necessária, porque você não consegue em nenhum momento cuidar de alguém se você mesmo tá mal. Uhum. É. Isso mesmo, isso mesmo. Você fica incomodado quando as pessoas falam que autismo tá na moda, que todo mundo hoje em dia é autista. Ah, agora tá na moda, todo mundo agora é autista. Ainda mais que você tem irmão autista adulto, você fica incomodado? Ah, claro, tipo, no começo, do ano passado, Miguel tava na escolha da faculdade e tudo mais, e foi a primeira vez em que eu abri um vídeo no meu perfil da rede social e eu pude falar um pouco sobre esse incômodo. Eu pude falar sobre a forma com a qual eu me senti mal, porque Miguel ia começar o estudo em outra faculdade, não é a faculdade que ele tá agora, e a gente viu que não teve uma certa responsabilidade dessa faculdade, porque eles falaram que a matrícula de Miguel havia sido feita e falaram para ele poder ir às boas-vindas da aula, né? Aquele momento dos calouros. E nessa parte, quando ele foi convidado, ele foi até lá e tudo mais, e depois cancelaram a matrícula dele, falando que não havia uma turma. Mas falaram com a gente que não haveria um prejuízo financeiro, iam tudo, dar o dinheiro de volta. Mas tudo mais. vocês informaram que ele era autista. Com reembolso, informamos. A gente informou que ele era autista e eu até gravei um vídeo falando que não era a intenção atacar a faculdade, a instituição como um ato de repúdio, nada do tipo, mas depois minha percepção mudou um pouco referente a isso, porque depois deles verem lá no formulário de Miguel da matrícula e tudo mais que ele era autista, que a conversa toda foi desconversada mesmo, né? Tomou outros caminhos. E a gente acha que isso acontece só em escola, da educação infantil, né? E a gente já tá falando de faculdade. De ensino superior. De ensino superior. Então, nesse momento, eu gravei um vídeo falando que, por mais que a faculdade pudesse colocar pra gente que não haveria um prejuízo financeiro, que não haveria um prejuízo acadêmico, porque estavam em menos de um mês de aula, poucas semanas, eu falei sobre o prejuízo emocional da gente. Isso. Que não tem preço. O quanto que realmente dói pra gente poder trazer essa notícia, o quanto que dói pra gente a gente chegar tão perto, né? Hoje a gente vê poucas pessoas, assim, que conseguem terminar um ensino fundamental, terminar um ensino médio, seguir numa carreira, e quando segue, quando já fez a matrícula, quando tá lá dentro da faculdade... Opa, tem uma coisa errada aqui. Eles voltam atrás, e eles colocam como se ele não fosse o aluno dali. Então, nesse momento, como eu gravei esse vídeo, foi a primeira vez em que eu até apareci falando sobre o autismo verdadeiramente, com a cara a tapa e tudo mais. Antes era só por mensagem, sempre fico atrás das câmeras, sempre fico ajudando minha mãe nos projetos por trás. E você gostou do seu posicionamento? Você, hoje, né, já tem 1 ano isso, né? Já tem 1 ano. Você gostou desse posicionamento? Você acha que foi melhor pro Miguel mesmo ir para outra faculdade? Acredito que foi. Miguel foi providencial. Pra outra faculdade, sim. Aí no final desse vídeo, eu mostro, eu até coloco, porque Miguel, ele tem o colar do autismo, ele tem a pulseira também, e Miguel, naquele momento, ele não queria ficar usando isso. E aí eu fui questionar ele, porque ele falou que não se sentia bem. Na antiga. Na antiga. Ele não queria ficar utilizando isso, nem pra sair e tudo mais. E aí, ao questionar ele,
Ele falou que não queria e tudo mais, e achei um pouco esquisito. E no final do vídeo vem um caso que tinha viralizado na internet de um humorista mesmo, em que ele chamava uma menina ao palco, autista. E aí ela se desenvolvia super bem, sem nenhum problema, era realmente um stand-up, uma parte de comédia. E os comentários que eram muito maliciosos. Os comentários falavam assim, você vê ela usando o colar do autismo e ela consegue se comunicar bem. Você vê ela colada ao autismo e ela subiu a um palco. Então, tipo assim, o autismo agora tá na moda, como que as pessoas agora elas ganham direitos, ganham privilégios? E realmente não é essa a questão. Eles não têm direito, eles não têm privilégio nenhum. O acúmulo do número de autistas se dá por vários motivos. O maior aperfeiçoamento dos médicos, o maior número de diagnóstico, a maior questão que a gente coloca, né, que é a procura pela saúde mental. A gente vê pessoas mais jovens querendo buscar todo esse tratamento. A gente vê muitos casos de adultos levando agora o diagnóstico, recebendo agora o diagnóstico de autismo. Então, realmente é muito frustrante, sabe? Quando você vem de uma luta, assim, do começo dos anos 2000, que foi que a gente começou mesmo, pra ouvir agora que o autismo tá na moda, ou como se isso fosse uma função de privilégio, sendo que nunca há um privilégio nisso. É muito pelo contrário. Então, realmente, voltando a esse ponto, é muito, muito doloroso você ouvir questionamentos dessa forma que colocam como se fosse bom ser autista, como se houvesse um mínimo de privilégio. Eles equiparam, talvez, você poder ter um assento preferencial no ônibus ou uma vaga exclusiva, sendo que você não consegue nem colocar ele dentro de uma escola. Então, eu acho que é muito desconexo essa questão de privilégio que as pessoas veem e que é algo que a gente a todo minuto tenta desconstruir e tenta mostrar que não é nada fácil nessa questão, sabe? Miguel, primeiro, obrigado porque você aceitou o convite. Eu sei que você é muito tímido, muito talentoso também. Depois eu vou mostrar as coletâneas aqui que você participou. Vamos falar sobre isso com a sua mãe. Eu esqueci de falar que a mãe está aqui no estúdio, depois a gente vai revezar. Aqui o microfone. Para você, o que é o autismo? Conta para mim. A sua opinião, quando a gente fala assim, Miguel é o autista. Para você, o que é o autismo? Para mim, comigo, o autismo ele é simplesmente algo que atrapalha um pouco. Porque às vezes eu não consigo falar muito bem, explicar muito bem. É uma dificuldade sua, você já é tímido. E aí o autismo deixa você mais retraído um pouco, você fica mais com dificuldade da interação também. Isso. Então o autismo para você se dá só pelas dificuldades que você tem. É isso? É. No mais, você leva a vida do seu jeito. Isso mesmo. E como que Matheus falou bastante sobre amizade. Como que é ter um irmão assim, igual o Matheus? Que defende, que apoia. Como é que foi isso, desde a infância? É ótimo. Não tenho o que dizer mais. E na infância foi tranquilo também? Foi. É até hoje. É. Um irmão guardião que defende até na escola, né? Na escola, em casa, que cuida. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, é um amigão. Hum. E como que você percebe o apoio da sua família? Porque a sua mãe escreveu o livro falando de você, da palestra falando de você. Isso te incomoda? Não? Você acha que ajuda outras pessoas? O que você acha do trabalho que sua mãe faz? Não me incomoda porque eu sei que tá ajudando algumas famílias isso. Uhum. Com certeza está espalhando, pelo menos, a mensagem, conhecimento sobre a causa. Então, por mim, está sendo um ótimo trabalho. Tá sendo um ótimo trabalho porque ela vai ajudar outras pessoas também, né? Uhum. E como que foi a sua participação nos livros? Eu sei que você faz parte, da sua mãe também, da Academia Luziense de Letras e Artes de Santa Luzia. Esse aqui eu recebi, esses dois aqui não. Tem texto seu nos 3? Nas 3 coletâneas, sua mãe vai falar mais sobre o livro, eu sei. Mas é só para falar, o que você... Tem texto seu nos 3 livros? Só nesses 2 aqui. Só nesses 2. E você escreve o quê? Poesia? Foram poesias. Autoria sua? Uhum. Você gosta de escrever? Gosto. Quando que você descobriu que você gostava de escrever? Sua mãe eu sei que incentivou. Mas você sempre gostou de escrever? Escrever... Eu acho que começou aí, quando eu primeiro fui fazer esse livro. Esse aqui, Meio Ambiente aos Olhos da Luz, que eu fui no lançamento desse.
Esse aqui, 21 olhares sobre a humanidade. Quando a sua mãe deu a ideia de escrever, você aceitou logo. Aceitei. E você escreve muito bem, que eu sei. Sua nota no Enem também foi excelente, que eu sei. É o hiperfoco seu escrever? Não, eu acho que ainda não é, não. Não é hiperfoco. Você só gosta. Uhum. Uhum. E qual seria um hiperfoco seu? Eu acho que é tecnologia. Tecnologia? Uhum. Você gosta de pesquisar, de mexer Gosto. e fica horas mexendo. No celular, computador. Sim. E o que mais você gosta? Eu sei que você faz natação, se não me engano, Uhum. Como passatempo. como passatempo, como esporte. Uhum. E quando você era criança, o que que você gostava de fazer? Que deve gostar até hoje. De brincadeira. Ajuda aí, Miguel. Matheus, desculpa. Ah, foda. De brincadeira, que você, assim, gostava mais de fazer. Era geralmente jogar em videogame, essas coisas assim. Jogar videogame com seu irmão. Uhum. A E gente, quando você fala que começou a perceber alguns sinais nele brincando, era o quê? no começo, a gente brincava muito com boneco. Miguel tinha muito dinossauro. Dinossauro. E esse foi o primeiro o hiperfoco dele. Hiperfoco dele. A maioria dos autistas gostam, né? Foram os dinossauros. Tinha muito dinossauro pela casa inteira. Todo, muito dinossauro. E ele falava sobre todos. Sabia nome e tudo mais. A espécie certinha. Sabia certinho, tudo mais. Hoje, como biólogo, às vezes tá levando pela profissão, mas também sabe tudo de animal. Se perguntar aí a questão, animal e o inglês também é um grande hiperfoco. Tá levado para esses dois lados. Você fez o Enem até junto com a Gabriela, né, no mesmo dia. Você fez o Enem, sua nota foi boa, você já está na faculdade. Agora vai para o seu terceiro semestre, né? Você fez o ano todo de 2024, agora você vai para o terceiro semestre, é isso? Por que você escolheu ciências biológicas, né? Porque é o que eu mais me identifiquei entre aquelas matérias lá. Porque eu já gostava de animais, né? Como eu já disse, os dinossauros já foram hiperfoco e animal no geral também foi um desses hiperfocos. Sempre cresci muito querendo ver animal, falar sobre, estudar sobre, e aí eu acabei indo. E ao zoológico. A gente percebe o hiperfoco quando criança, né? Quando A criança, gente percebe tá. quando criança. O meu Gabriel gosta de Lego, o meu Gabriel gosta de origami, e ele quer fazer engenharia de aeronave. Ele quer construir aviões, ele quer consertar aviões, mas ele fala de aviões desde muito novo. Legal. Daqui um pouco eu vou gravar outro podcast aqui falando sobre hiperfoco. Tem um outro hiperfoco positivo que você observava, que hoje você sabe que é hiperfoco, né? Que você observava no Miguel quando ele era menor? Um positivo. Acredito que. Os dinossauros, o inglês é recente ou é desde pequenininha? Não, o inglês não é nem desde pequeno e nem recente. A gente vai ali para metade ali da adolescência. Hoje, Miguel, a gente estuda inglês, mas Miguel ainda sabe mais do que eu. Isso que bacana. Miguel já tá no nível de assistir vídeo só em inglês. Que legal, Miguel. Ver vídeo e depois ele me conta. Então ele passa o vídeo todo, ele vê todo em inglês, ele vê com a legenda em inglês e aí já consegue pegar isso. Eu não, eu não tenho que ver a legenda em português para eu entender do que está se tratando a situação. Mas aí acredito que agora, com esse excesso da tecnologia e tudo mais, igual ele falou, depois dessa fase de criança, que a gente para de brincar de boneco, que a gente para de brincar com bichinho e tudo mais, a gente vai para jogos eletrônicos. Chega um momento que Miguel não foi uma pessoa que fica brincando muito na rua, na idade dele, as crianças já param com isso. Hoje as pessoas não brincam mais na rua, as crianças não brincam mais. E aí Miguel já foi para os jogos. E nos jogos passados, muitos deles eram em inglês. Então a partir dali, quando o Miguel já tinha 10, entrando na adolescência ali, já era só jogo em inglês. Então jogo em inglês, e daí ele foi aprofundando. Jogava mais do que eu também, então foi aprofundando o comecinho do inglês, depois parou com isso, foi só. Agora é só vídeo em inglês, é aula em inglês. Que bacana. É tudo entendendo mais pra esse lado. Hoje eu vejo que o maior hiperfoco assim, dele positivo é essa adaptação e essa facilidade na língua estrangeira. Que muito bom. E quando você percebeu, quando a sua mãe sugeriu os livros, você ficou com medo? Eu sei que tem livro, tem poema que é ele que escreve, né? Sim. Tem vários poemas seus, inclusive nesse aqui.
Todos. Você ficou com medo? Você achou, não, peraí, não vou fazer isso não? Ou foi tranquilo pra você? Foi confortável? Peraí, pega uma caneta e vou escrever umas coisas aqui. Foi assim mesmo. Foi assim mesmo? tranquilo. Hum. Minha mãe pediu pra eu escrever, aí eu fiquei um tempo ali pensando, escrevia e aí pronto. Tem algum tema que você gosta de escrever mais? Não, porque eu acho que tipo de escrever mesmo poesia só foram esses 2 livros e algumas atividades ao longo do tempo. Vou deixar sua mãe falar mais dos livros daqui a pouco. Agora me conta uma coisa. Você estava falando das crises do Miguel. Responde qualquer um dos dois. O que é gatilho para você ficar nervoso, para você se desconcentrar? Você já consegue identificar? Eu acho que é coisa tipo briga ou agressividade de outra pessoa. Para com você. Uhum. Aí isso é um gatilho para você perder o controle. Uhum. Fala alto com você. Ser agressivo, né? Uhum. De qualquer forma. A gente já passou por situações. Hoje é mais tranquilo. Miguel faz acompanhamento com terapeuta ocupacional. Miguel não precisou de tratamento medicamentoso, somente da terapia ocupacional. E no começo, na época do colégio e tudo mais, a agressividade até entre outros. A agressividade entre outros colegas, se outros colegas brigam e outros colegas se batem, algumas vezes Miguel já ficava nervoso só por essa situação. Da briga, do volume Só de alterado. presenciar, né? Só de presenciar. Isso já foi um gatilho muito grande para Miguel. Toda vez em que via essa agressividade vindo de outras pessoas, já era um gatilho e muitas vezes foi um gatilho não de Miguel para com os outros, mas dele desenvolver uma crise mesmo de se autolesionar. Não de querer ir para cima de alguém, de bater numa pessoa, nada do tipo, mas dele ver aquele movimento e aquela situação de tipo, para, eu só quero que isso pare, que isso acabe e tudo mais, e lidar com a pressão. Foi um grande problema também na época do colégio, às vezes para poder acompanhar o quadro que ele escrevia, aí ele escrevia e às vezes ele se perdia no meio do tempo, a professora apagava alguma coisa, Aí ele também se desregulava. aí ele também tinha esse momento aí que foi um gatilho. A gente passou mais por isso de buscar ele em colégio, mas ao longo do tempo as professoras foram entendendo isso. Então já vinha um acompanhamento diferente, a coordenação também. A gente também já ficava mais preparado. Ó, se Miguel tiver alguma coisa, cadê ele que não sai? A gente já acompanhou, então é muito gerado a isso. A som alta, a agressividade sempre foram... A se sentir pressionado. Uhum. frustração. Foram os grandes gatilhos que emendavam para uma crise nele. Essa questão sensorial tecido, alimentação. Só na alimentação. Eu sei que um dos livros sua mãe fala muito da seletividade alimentar também, né? Fala no primeiro livro, O Autismo, a História de uma Mãe em Superação. Depois ela vai falar um pouco mais. Ela vai falar também. Mas nessa questão ela traz, sim, a alimentação dele foi pastosa até os 10 anos de idade, se eu não me engano. Foi uma alimentação pastosa. Então, ela mesma, minha mãe, ela coloca essa parte como o caminhar do deserto, Uhum. que foi a parte realmente mais difícil, porque ali vem muita crítica, vem muita parte de, mas também você não se esforça, né? O menino a comer e tudo mais. Sem comer. Tá comendo? Por fome, come. Deixa sem comer, depois ele aprende, tudo mais. É sempre as mesmas críticas, só mudam as pessoas. E você que cuidou muito dele, sem os seus pais em casa, você conseguia alimentar o Miguel? Você improvisava? Como que era? Então, sempre estava pronto. A minha mãe sempre fazia essa comida, como era mais pastosa e tudo mais, era um feijão misturado com alguns legumes. Uhum. Então, fazia, deixava vários potinhos e a você só alimentação ajeitava pra ele. só ajeitava. Era basicamente isso. Eram os potinhos todos fechadinhos e a gente só ajeitava nessa questão. Miguel só conseguia comer, tirando isso, era um biscoito em específico, que era o tortini, que é um biscoitinho só com um recheiozinho assim em cima. O tortini de um sabor específico, que era trufa, né? Não era nem o chocolate, era trufa. E, além disso, depois que ele começou a comer batata frita, batata, no geral. Mas antes, era somente essa comida. E aí, quando você vai para essa percepção que ele só comia isso, era o grande problema dele. O grande problema sensorial dele. Ele não teve muito problema com som, igual alguns autistas sofrem de fogos de artifício, dessas coisas, mas ele teve muito com essa do paladar. Ele não conseguiu, durante esse tempo, ingerir grãos.
Aí depois que a gente foi começando a mudar, isso tudo com a terapeuta ocupacional. Foi ela quem fez, né, com que Miguel experimentasse a comida sólida, que assim a gente pode dizer, pela primeira vez. Em que ele pôde comer o arroz, em que ele experimentou. A gente gravou vídeos desse dia. Eu ia falar, eu lembro do vídeo, e assim, pra quem não... Gente, é tão delicado falar essa coisa do autismo tá na moda e de romantizar o autismo, porque pra quem tá dentro de casa convivendo com autista, cada conquista, né, cada desafio vencido deve ser comemorado. Pra algumas pessoas, pegar um prato de macarrão e comer, tranquilo. Agora, uma mãe vê o filho comendo arroz, feijão, grãos, né? Grãos. Eu lembro que ela fez o vídeo e pra alguém que não conhece, não sabe o que tá acontecendo, tipo, e daí? Mas pra quem fica anos esperando um filho comer uma batata frita, um arroz, um feijão, tem que ser comemorado, né? Foi isso. A grande questão sensorial de Miguel foi essa. A gente percebe que tem outros autistas com isso, a gente percebe que tem autistas que tem dificuldade até pra cortar cabelo. Sim. Miguel no começo teve um pouco de dificuldade de cortar o cabelo. Cabelo e cortar unha. Da questão sensorial. E Miguel também já passou muito uma fase de não aceitar, a gente coloca como se ele não aceitasse perder alguma coisa do corpo. Então, por exemplo, se ele tem alguma ferida, alguma coisinha, ele tirava e no começo da idade ele comia, ou ele tinha todo um cuidado, sabe? Era como se, não, isso aqui não tá saindo de mim. E Sim, a questão do cabelo, do corte do cabelo e da unha, é isso mesmo. Eu lembro que o Gabriel cortava o cabelo, ele queria guardar o cabelo, cortava a unha, queria guardar a unha. Aí é aquela coisa de deixar a criança dormir para cortar, a cortar a unha. É a questão de perder uma parte do corpo. Tipo assim, como vocês estão tirando de mim, né? Algo que é meu, é esse o sentimento. E que as mães sofrem demais por conta disso. As mães não, agora eu tô me corrigindo, toda a família sofre com isso. Não, a gente pega um pouco, a gente sempre carrega um pouco para as mães, porque elas já carregam o fardo, assim, a dor somente de serem mães. Às vezes elas estão sozinhas e tudo mais, a gente percebe o quanto que é difícil. Realmente, hoje vim, por exemplo, uma família para poder falar sobre uma situação do autismo, a gente percebe o quanto que é difícil. A gente tem um grupo das mães. Eu não tô presente nesse grupo, mas claro, eu sempre acompanho quando minha mãe passa e tudo mais. O grupo de mães, realmente, de autistas, o tanto que elas realmente pedem ajuda, o tanto que elas realmente imploram por aquilo, porque elas estão sozinhas. Então, realmente, quando envolve isso e fala as mães atípicas, as mães sofrem muito, é verdade. As mães realmente, elas sofrem muito, porque pra mulher hoje, ela já sofre somente por ser mãe. Ela já sofre aquele encargo de foi ela quem carregou o filho, foi ela quem tem que arcar com os custos dele, foi ela quem vive por causa da sociedade mais machista que a gente coloca nessa questão. A responsabilidade é da mãe. Exato. Então, quando vem um filho atípico ainda, é muitas desculpas para os pais poderem ir embora, para eles poderem se retirar, porque eles conseguem culpar o filho vindo daquela maneira devido a uma gravidez, a algum desejo. A gente já trabalhou isso muito, já conversei muito com minha mãe também na psicanálise, vários psicólogos já colocaram, graças a Deus esses termos estão caindo por terra, né? Mas de colocando como tratando a mãe geladeira, ou colocando um estereótipo, colocado como a mãe jacaré, que são histórias de grandes psicanalistas atrás, que foram, graças a Deus, caindo por terra hoje, por causa de estudos da ciência, que colocavam a culpa na mãe também. Falavam que o autismo da mãe é porque a mãe não desejava ter o filho, ou porque ela tinha um desejo que o filho possuía, por isso que o autismo era maior nos meninos do que nas meninas. Descuido na gravidez, né? Descuido na gravidez, o desejo, né, de não querer aquela gravidez. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo quebrar isso. Mas desde muito tempo atrás, a culpa já é das mulheres. Então, hoje, realmente é por isso que a gente nem fica tão incomodado nesse ponto quando vê vocês, mães, palestrando sobre isso, porque a gente entende que é uma necessidade que vocês têm que passar. Vocês têm que colocar numa questão que, olha, a gente já sofre tanto, a gente já é colocado tanto dessa forma, a gente já é menosprezado até por outras mães, por outros familiares, eles sempre vão falar que a culpa é nossa pelo que ocorre pelo nosso filho, então a gente vai se erguer a partir desse momento. A gente vai conseguir nos dar as mãos agora, entendendo que como mães nós não temos a culpa desse filho. E a gente junta vai conseguir trabalhar. Por isso que é importante o trabalho que hoje a minha mãe exerce, o trabalho que você exerce hoje, Liliane. Porque estão com filhos mais velhos, aos 19, daqui a pouco beirando aos 20 anos, para dar suporte para essas mães que estão recebendo o diagnóstico agora também com 2 anos, com 3 anos, e que estão desamparadas. A gente percebe, principalmente pela nossa cidade, a gente não está numa Belo Horizonte, a gente não está numa capital, a gente não está num grande centro de apoio para essas mães. Então, por trazer também para essa comunidade mais humilde, esse olhar e essa visão de que elas não estão sozinhas.
sabe? Tem alguém ali que já passou por isso e que agora a gente vai poder ajudar vocês. Eu me coloco muito nessa função também, de poder ajudar minha mãe, quando eu vou nas palestras. Você participa, toda vez que sua mãe vai, você participa. No lançamento do livro, você participa. Você é meio que o organizador do evento dela. Eu tô um pouco ali só por trás, né? Não tenho tanta vontade pra poder ficar falando sobre, mas sempre fico atrás da rede social da minha mãe, tô lá ajudando, mãe, vamos escrever uma coisinha legal, Sim, vamos sim. trazer certo suporte pra elas, vamos promover certa ação. E é muito bom, sabe? A gente Bom. poder estar ali sempre junto com elas, pra demonstrar também esse apoio de força. Eu acho que a mãe já sofre muito, por isso que nem te interrompo. Pode falar, mãe, pode ligar ali pro acesso da família, tá tudo bem. A gente entende que realmente é uma dor maior. Nunca que eu vou falar que a minha dor é maior do que a dor da minha mãe, ou porque o que ela passou, o que ela teve que passar com isso. Mas também trazer que quando tem o apoio da família, a gente consegue trabalhar isso tudo de uma forma mais fácil, sabe? É como se a gente pegasse a dor que vai toda recair sobre ela e a gente virasse um escudo dela. Se dividisse um pouquinho. A gente pega aqui um escudo carregou uma parte, o outro carregou o outro, e para ela sobra ali algo para que ela possa viver o fato de ser mãe, mas também lembrar que ela é uma mulher. Do mesmo jeito que eu vivo o fato de ser um homem, né? Eu vivo o fato de ser o irmão do Miguel, mas eu também tenho as partes em que eu sou um homem, em que eu tenho meus amigos e tudo mais. Meu pai vive a parte de ser pai, mas tem a parte de ser homem, tudo descanso dela. Hoje minha mãe também, ela tem a parte de ser mãe do Miguel, só que ela também consegue voltar a ser a mulher. Voltar a realmente ter os desejos dela, ter a vontade dela. Então é isso que realmente a gente deseja para as outras mulheres também. Para que elas possam sair dessa posição somente de serem mães, para que elas realmente possam voltar à vida delas, porque para a mulher parece que isso não volta. A partir do momento em que ela se torna mãe, ela realmente se perde ali e realmente agora ela é mãe até o final da vida dela. Ela não pode voltar a ser uma mulher. E é isso que a gente tenta lutar agora nesse momento, sabe? Eu acho que você é um privilegiado porque Deus colocou o Miguel na sua vida, né? Eu tenho certeza que você aprende muito com ele. E Miguel é um privilegiado porque Deus colocou esse irmãozão, né? Esse guardião para você, né? Que ajudou, que deu carinho, que cuidou, que fez a comida, não, colocou no micro-ondas. Sua mãe deixava tudo pronto, que agora ele confessou. Mas eu tenho certeza que ele também improvisou vários lanchinhos para você. Você também é um privilegiado de ter uma família linda que cuida de você e que faz essa diferença, né? Eu tenho certeza que se você agora, na faculdade, você conseguiu fazer o Enem, passou, nota boa, sua mãe é professora, né? Deve ter puxado a orelha bastante para estudar. Tenho certeza que fez muita diferença na sua vida, né, Miguel? Ter esse apoio todo? Fez bastante. Fez bastante diferença, tanto a mãe e o paizão também que você tem, que eu sei, que tá sempre do lado, carregando para lá e para cá. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês. Agora eu vou trocar vocês de lugar. Fiquei feliz demais. Eu conversaria com você aqui até amanhã. Adorei conversar com você, Matheus. Que Deus abençoe por todo esse apoio que você dá para sua família, né? Principalmente para Miguel. Tenho certeza que você carregou ele no colo, mas já carregou seus pais também e vai continuar carregando. Tenho certeza. A gente vai trocar de lugar agora. E agora eu vou chamar a Rosane Lage, que ela vai falar sobre os livros, sobre o trabalho de conscientização que ela faz. Continuando, Rosane Lage já está aqui, quero agradecer a sua presença. Rosane é professora, foi diretora de escola há muito tempo aqui em Santa Luzia, é ativista da causa, palestrante e escritora. Os meninos já falaram sobre os livros e agora ela vai dar um pouco mais de detalhe. Muito obrigada, viu, Rosane, pela sua presença. Tá emocionada, né, porque os dois filhotes falando, ela tá ali toda emocionada, mas me conta, vamos começar primeiro por esses aqui. Como que foi a participação do Miguel e sua nesses livros da Academia Luziense de Letras aqui de Santa Luzia? Tá, então primeiro eu quero te agradecer, né, Liliane, pela essa oportunidade. Fiquei, sim, muito emocionada de ouvir o Matheus falando. O Matheus é meu suporte, né, assim, essa âncora que a gente precisa, né? E também de ouvir o Miguel. Miguel, ele é tímido, mas... Quando eu fiz o convite, eu falei, eu sei que Miguel fala pouquinho, mas eu queria muito que Miguel viesse junto com vocês. Que bom que ele veio. Então, como você disse, eu ocupo a 27ª cadeira da Academia Luziense de Letras e Artes, né? E aí, no primeiro momento que houve um convite para participar da coletânea, que foi a primeira, né? Que é Leia o Ambiente aos Olhos da Luz, eu levei a proposta de fazer uma academia inclusiva. Eu falei, olha, eu tenho um filho, que é o Miguel, ele tem 12 anos, ele escreve muito bem, e eu, como professora de português, eu analisava os textos do Miguel e percebia, assim, muita coerência, muita coesão, e falei assim, o Miguel poderia estar participando, até porque Miguel ama o meio ambiente.
Uhum. né? Nós passamos anos indo todos os finais de semana ao zoológico e Miguel com muito cuidado com tudo, com as plantas, com os animais. E aí eu consegui que o Miguel participasse da primeira coletânea Meio Ambiente aos Olhos da Luz, que é até um assunto que está muito hoje em evidência. Uhum. Então, a primeira coletânea abriu uma academia também inclusiva. Hoje, a Academia Luziense de Letras e Artes, ela não abraça só quem é da literatura, mas também quem é da arte. Sim. Trouxe o Miguel para isso. Depois veio esse aqui, 21 Olhares sobre a Humanidade. Esse também tem poema do Miguel. Tem poemas do Miguel e aí também tem a visão do Miguel, né? Do que ele espera também da sociedade. Tem a minha visão de mãe e tem a visão do Miguel de autista. Tem poema seu e poema dele. Eu irei nesse aqui. No primeiro, só do Miguel. Uhum. No Meio Ambiente aos Olhos da Luz, só do Miguel. E depois, meu e o do Miguel no 21 Olhares sobre a Humanidade. Esse tem só seu. Esse daqui, né, A Luz e os 100 anos da Semana da Arte Moderna, esse só tem poemas meus e eu faço tipo assim uma paródia, né? Eu consigo trazer poemas da Semana da Arte Moderna para hoje, para a atualidade e falando do autismo. Uhum. Então vai ser muito bacana. Então, né, sobre quadros, sobre um poema, Loucos, quadro da Tarsila. E eu fiz um trabalho maravilhoso com Que esse livro. bacana, que bacana. Aí você demorou um tempo, tomou coragem. Eu sei que você, quando escreveu esse aqui, Autismo, a História de uma Mãe e Inspiração, você não ficou bem, né? Você ficou mais deprimida no período que você escreveu esse de cá. Esse livro aqui, eu fui no lançamento também. E como foi relatar a experiência do Miguel? Aqui você fala sobre a seletividade alimentar dele. Sim. Esse livro, eu estava sendo muito cobrada pela academia porque eu não tinha um livro, né? Eu não era autora de um livro, eu não tinha ainda lançado nenhum livro. E assim, eu já tinha alguns rabiscos, mas eu não conseguia, porque é muito difícil você... eu vou escrever um poema, dá uma sensação de que é uma coisa mais fácil. Eu sou professora de português e você joga um tema aqui e eu faço aqui um poeminha para você. Mas quando você tem que falar da tua vida, é muito complicado. E assim, Miguel passou 10 anos na seletividade. Ele começou com 2 anos e 8 meses e eu voltei a ver o Miguel, né, a alimentar-se, né, com a comida sólida com 13 anos, né, numa sessão de terapia. Então, assim, foi muito doloroso esse processo. E eu consegui escrever, mas não consegui corrigir, fazer a correção. E quem terminou foi o Matheus. Ah, que bacana. Ele teve que fazer o término da correção, porque eu Uhum. não consegui, realmente, eu entrei em depressão. E aí vem o porquê de ser um livro pequeno, um livro de bolso, porque não dá para uma mãe atípica escrever, eu não consigo entender um livro de 160 páginas, 150 páginas. Esse livro tem 60 páginas, é pequenininho, mas é um livro que eu consigo abordar todo o sentimento e trazer também uma esperança para as mães, né? De você conseguiu passar a sua mensagem de forma bem objetiva, né? Uhum. Sim. Foi difícil escrever e aí você deu um tempo desse para o outro. Esse aqui... o outro já foi trocando uma ideia com você, que participa, né? Uhum. Tem a sua participação, já foi falando um pouquinho com a Cleia. Por quê? Porque quando o Miguel estava... Esse é o convite que nunca chegou. É o convite que nunca chegou. Eu comecei a perceber, depois da pandemia, que o Miguel, através do Matheus, de ter um tanto de amigos e estarem todos lá em casa, em festas, eu falava assim, mas o Miguel não é convidado. Então, quer dizer, eu já havia percebido e aquilo começou a doer. O que está acontecendo? E aí, no último ano do ensino médio, eu tinha uma esperança de que o Miguel seria convidado para uma festa de colegas. E esse convite, realmente, ele não chegou até o 3º ano do ensino médio. Mas aí eu conversei com você também disse a mesma coisa. Sim. Aí com a Cleia foi mais doloroso ainda, porque também partia da família também os convites, né? Olha, vai ter uma festa do pijamas, o filho não era convidado. A Marta também, né, que morou num prédio e que o filho também não era convidado. A Vivi, que até hoje também sofre isso, né, de não só em escola. Sim. Né, não ser convidado. É festa de família também. E aí o convite, graças a Deus, no final do ano passado chegou. Porque quando eu fui matricular o Miguel, eu conversei com a coordenadora do curso da UNA, né, a Ana, e os coordenadores, a Ana e o Vitor, e relatei que eu estava,
né, eu ia lançar o livro, que era para ser em abril, mas foi em maio, devido a um atraso da própria gráfica. E aí ela falou: Rosane, esse ano você pode ficar tranquila. O convite vai chegar para o Miguel. O último aniversário do Miguel Foi agora 3 de novembro. foi o último sem convite foi o de 18. Foi de 18. O 19, aí já foi na faculdade. Foi Eu vi um vídeo maravilhoso. Os amigos da faculdade que convidaram. Sim, aí fez a festa na sala de aula. Na sala, com quase 80, Uhum. né? Na verdade, são uma faixa de 12, 13 que hoje estão cursando, né? Uhum. Ciências biológicas, mas ele estuda com outros que têm afinidade, são matérias, né? Que têm afinidades e estão todos nessa mesma sala, e uma média de 80, 60 a 80 por dia, vai variando, né? O número de alunos. E aí todos estavam presentes. E aí o convite chegou. E aí você ficou feliz, porque eu vi o vídeo e foi uma festa com várias pessoas. Foi mesmo. E você ficava incomodado, assim, porque eu acho que, eu tô falando por mim, porque eu passei por essa mesma dificuldade com o Gabriel. Eu acho que a sua mãe ficava mais incomodada que você. Eu também percebi isso comigo. Eu ficava mais incomodada do Gabriel não receber convite do que ele. Te incomodava? Você tinha essa percepção que não estava sendo convidado? Não incomodava. Não incomodava. É a mesma coisa com relação ao Gabriel. Eu falava com ele e ele, tipo, ele nunca reclamou. Olha só, é tão importante isso, ele nunca reclamou que não era convidado. Mas depois que saiu esse livro e eu coloquei em rede social, ele recebeu o convite. Aí, 2 anos consecutivos, ele recebeu o convite de amigos da escola. Então, ele estudou 11 anos na mesma escola e nunca recebeu convite para o aniversário. Aí, depois, quando a gente colocou esse livro na rede social, aí ele recebeu 2 convites. Quando ele recebeu, é que eu percebi a reação dele. E aí eu falei assim, fulano tá te chamando para o aniversário. Me chamando? Jura? Alguém tá me chamando para uma festa de aniversário? Aí que eu vi a reação dele. Então, eu acho que a gente, como mãe, se importa mais. Às vezes, eles não estão se importando, eles estão tão desligados disso, ou nunca foram, que não faz muito sentido. E aí, quando chegou o convite para o Gabriel, é que eu percebi, poxa, ele também tinha esse sentimento, ele só nunca tinha verbalizado. É verdade. Sinal que a mensagem chegou, né? Então assim, é bom porque quando eu comecei a perceber também, Liliane, foi quando o Miguel, ele convidou algumas pessoas só, ele não queria todos os amigos, e aí ele, olha, mãe, eu quero que venha fulano, fulano e ciclano, foi na festa dele de 17 anos, e aí, na hora dos parabéns, cadê esses meninos que não chegavam? Uhum. Então eu também já estava vendo que não era mais como na infância, ou até na fase da adolescência do Miguel, antes da pandemia, que todos estavam lá em casa. Uhum. Depois da pandemia, ficou assim um pouco mais complicado, sabe? Até mesmo para trazer esses meninos para casa. Entendi. E aí eu comecei a ficar mais preocupada ainda, porque assim, além dele não ser convidado, mesmo para as festas dos colegas, até eu convidando para as festas lá em Os casa, colegas estão indo. isso depois da pandemia, eles também já não estavam mais aparecendo. Uhum. O trabalho que você faz é muito importante, esse trabalho de conscientização. Você é uma mãe atípica que não ficou de braço cruzado, né? Você foi à luta, estudou, decidiu, né, contar para as pessoas sobre o autismo, ensinar sobre o autismo. A gente já deu palestra juntos, a gente participa de eventos juntas, a gente está nessa mesma luta. O que você falaria para outras mães, independente da idade do filho, nessa descoberta do autismo? Qual que é o seu recado para outras mães? Não, para elas nunca desistirem, né? Primeiro, a gente não pode nem pensar em desistir, né? E também, sempre lembrando que tem as fases, né? Muda, você sabe que você também já passou por isso. Eu sofri muito na infância, porque foi a descoberta, foi muito cedo e eu não tinha nenhum grupo de apoio. Hoje as coisas são bem diferentes. Eu participo de 3 grupos, né, de mães atípicas, e assim, você encontra os seus pares. Eu vi uma história muito bacana e assim, você tem quem trocar os teus medos, as tuas preocupações, até se precisa de um remédio, até se precisa na escola o que pode fazer. Eu não tinha isso, né? Eu sofri sozinha
E eu tenho certeza que com você também foi assim. Porque a gente nem conhecia direito o que era Não tinha autismo. literatura, não né? tinha live, não tinha É. conteúdo na internet. E o que eu trago para elas é o seguinte: muda, tudo muda, né, Liliane? Muda a infância, vem a adolescência e não desistirem nunca, nunca. Desistir do seu filho é a última coisa. Desistir de lutar é a última coisa, né? Porque nós superamos tudo. Tudo é uma questão de tempo, de passagem, de superação, né? De aceitar. Eu falo, nós temos hoje batalhado muito pela inclusão. E ela acontece, e ela vai continuar acontecendo. Sim. Está muito em alta esse assunto, né? Essa causa, né? Que é das pessoas com deficiência. Aqui mesmo na cidade, nós estamos vendo essa abertura, né? Hoje, com o prefeito e com as pessoas que têm. Nós temos mais ligações, secretário de Educação, Academia Luziense se envolvendo nessa causa. Estamos Né? falando mais sobre inclusão. Falamos né? mais de inclusão. Então, eu acredito que dá para aguentar um pouquinho, dá para sustentar essa causa e não desistir. Não desistir do filho, a gente não desiste mesmo, mas também não desistir e lutar, né? Uhum. Pelos direitos e pela qualidade de vida para eles. Com certeza. Miguel, você que vai finalizar. Eu tenho que finalizar. Eu sei que você fala pouquinho, fala baixinho. Estou muito feliz de verdade porque você veio. Você que vai finalizar o nosso papo. Eu tenho certeza que foi bem instrutivo, bem informativo. A gente gostaria de mostrar, a gente até estava falando antes de começar a gravar, a gente fala muito de mãe atípica, mas existe uma família, né? Existe uma família atípica que te apoia, que está do lado, que defende os seus direitos, que corre atrás. E você que vai fechar o programa hoje. Fala para mim o que você falaria para outros adolescentes autistas nesse contexto de apoio da família? Que vocês não vão estar sozinhos. Vocês têm que ter certeza que alguém da sua família vai estar do seu lado e vai te ajudar em qualquer coisa que você quiser. Não é fácil, né? Precisar. Não é fácil, né? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas tem gente por perto para ajudar. Exatamente. Sempre alguém vai aparecer para ajudar, né, Miguel? Fiquei muito feliz porque vocês vieram. Tenho certeza que foi um programa bem informativo para vocês. Os livros da Rosane Lage, depois a gente vai colocar o @ dela. Vocês podem comprar com ela mesmo. Eu quero agradecer a audiência. Se você acompanha esse programa, então você já pode compartilhar, você já pode curtir, pode indicar para outras pessoas, que eu tenho certeza que vai fazer muito bem ao coração de outras famílias atípicas também. E quero ressaltar que esse programa só é possível graças ao incentivo que nós recebemos através da Lei Paulo Gustavo aqui em Santa Luzia.